Olá, vamos lá? Continuando então o estudo da força de atrito, vamos ao atrito dinâmico ou cinético. Atenção, mesma condição básica, aspereza, rugosidade entre superfícies, por exemplo, de bloco e do plano. O corpo está desenvolvendo algum movimento e a força de atrito se opõe a esse movimento. Então tem sentido oposto ao movimento. O cálculo da força de atrito dinâmico ou cinético, utilizei a letra D, tá? Para dinâmico. Força de atrito dinâmico, coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Atenção, força de atrito, ela é uma força que atua sobre um corpo que esteja sobre ele apoiado ou se deslocando, tá? Em virtude das superfícies não lisas. Não esqueça. Passei aqui uma questãozinha para vocês. Um bloco de massa 5 kg no local onde gira, seja 10, ele é puxado horizontalmente para a direita mediante uma ação de uma determinada força de 30 N, agente externo, que produziu essa aceleração A resultante no mesmo sentido dessa força de 30 N. Vamos calcular essa aceleração, mas veja, entre o bloco e o plano tem atrito e o coeficiente de atrito dinâmico entre essas duas superfícies ásperas vale 0,2. É fato que, para calcularmos essa aceleração, temos que trabalhar a segunda lei de Newton, que nós já vimos, verificar a força resultante, tanto na vertical quanto na horizontal. Nós vamos analisar, vamos chegar a uma conclusão em termos de força resultante, aplicar no bloco, a massa nós sabemos, e vamos verificar quanto vale a aceleração. O princípio básico é esse. É representar de maneira correta a força de atrito dinâmico. O movimento se dá para a direita, então você já sabe que aquela força de atrito vai se opor ao movimento. Nós vamos representá-la para a esquerda. Um agente externo, uma força, seja ela qual for, seja qual for a força, independente do tipo de força, a força aplicada é de 30 N. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse bloco, isolar o bloco, representar as forças, trabalhar a segunda lei de Newton e encontrar, então, o que se pede. Vamos lá? Ok, vamos lá? Temos aqui o que a gente precisa para a solução da questão. O bloco, a força solicitada, a aceleração. A ideia era isolar o corpo e representar as forças que atuam. Essa é a força peso. Eu vou me isentar de colocar a notação vetorial, que é facilmente calculado. Peso vai ser M vezes G. O peso desse bloco equivale a 50 N, determinado por nós a partir do produto M vezes G. Entenda bem, o bloco está apoiado no plano. Ele empurra o plano para baixo. O plano devolve a força empurrando para cima. Essa daqui é a reação normal. Mas temos algo muito importante. Entenda, esse bloco move-se horizontalmente. Verticalmente, não existe movimento.
Ora, pessoal, se não existe movimento na vertical, na horizontal tem, na vertical não tem. O que nós podemos concluir aqui, então? Podemos concluir que a normal e o peso têm o mesmo valor em módulo. Se o peso, tirar a notação vetorial, se o peso vale 50, conclusão, a normal valerá 50 newton também, para poder cancelar a força-peso e não permitir que haja movimento na vertical. Beleza? Agora está faltando uma força. Se tem coeficiente, tem atrito. Se tem movimento, atrito cinético, sentido oposto. Acelera para a direita, a FAT, normalmente a gente representa mais próximo do Sol, tá bom? Da superfície de contato. A FAT vai estar atuando para a esquerda. Essa daqui é a FAT. Só que essa força de atrito é a força de atrito dinâmico em virtude do movimento. Pergunto a você, haveria possibilidade de nós calcularmos a força de atrito dinâmico? Sim. Então vamos lá. A força de atrito dinâmico é coeficiente de atrito dinâmico que vale 0,2, que nós vamos trazer para cá, tá bom? 0,2 vezes normal, que tem mesmo valor da força-peso visto por nós, 50. A força de atrito dinâmico valerá 10 newton, ok? Então aqui foi o que nós aplicamos então. Agora entenda bem, essa força de atrito aqui, olha, foi determinada, então, vou trazer um pouquinho para cá, para você poder observar, a força de atrito foi determinada por nós, e que vale 10 newton. Em questão, o que a gente precisa? O valor da aceleração. Segundo a lei de Newton, força resultante, isso aqui é a segunda lei, né? Olha, segunda lei de Newton. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. A massa em questão, nós temos, a aceleração nós vamos determinar. Porém, observa que horizontalmente existem duas forças. Uma para a direita de 30, uma para a esquerda de 10. Vetores de sentidos opostos. Para calcular o vetor resultante, nós devemos somá-los ou subtraí-los. Sentidos opostos, nós temos que subtraí-los. O maior menos o menor. 30 menos 10. Atenção! O que é 30 menos 10? 30 menos 10 é a força resultante que atua no bloco segundo o eixo horizontal. Observa um detalhe muito interessante também aqui, olha. Observa que a maior força está no sentido da aceleração. Sempre a maior força aplicada a um corpo vai estar no mesmo sentido da aceleração. Nesse caso aqui é visível, 30 e 10. Mas caso você não saiba a força no sentido oposto, certamente, se essa daqui está no mesmo sentido da aceleração, ela será a força de maior intensidade ou maior módulo, ok? Massa vale 5, aceleração A. 5 vezes A igual a 20.
a aceleração será igual a 20 sobre 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Antes de fechar essa aula, me diz uma coisa. Se não houvesse atrito, essa aceleração seria maior ou menor? Tendo atrito, é uma força de resistência, diminui o valor da aceleração. Quanto nós encontramos? 4. Se não houvesse atrito, vamos lá agora? Não haveria força de resistência ao movimento. Se não houvesse atrito, horizontalmente, a única força seria de 30. Quando você fosse aplicar na segunda lei, a força resultante seria 30, ao invés de, com atrito, 30 menos 10. Sem atrito, seria apenas 30. 30 igual a 5 vezes a aceleração, caso não houvesse atrito, seria de 6 metros por segundo ao quadrado. Então não esqueça, tendo força de atrito, a força de atrito é uma força de atrito dinâmica, uma força que se opõe ao movimento e é uma força de resistência. Sendo uma força de resistência, certamente influirá em termos de aceleração do movimento. Existindo atrito, existindo a força de resistência, vai influenciar na aceleração do movimento. Caso não houvesse, a aceleração seria evidentemente maior. Valeu?